Olá, pessoal. Boa tarde a todos, os amigos do Cindy Lojas. Meu nome é Melissa, sou um dos convidados dessa tarde para falar do marketing digital em tempos de coronavírus, né? Como é que a gente lida coletivamente com uma situação em que nós não podemos vender presencialmente, o consumo mudou e de uma hora para outra, milhares, milhões, aliás, de empreendedores no mundo inteiro estão olhando para os seus negócios. Alguns estão... Só um minutinho, fazer uma autorização aqui. Estão temerosos por suas vidas, por seus negócios e pelo futuro, né, das suas empresas. E hoje a gente vem conversar um pouquinho com vocês e a gente espera também trocar algumas ideias, umas informações, responder perguntas. Nós convidamos junto comigo, né, meu nome é Melissa Lesnovski, eu sou da agência Aldeias, parceira do Cindy Lojas, sou diretora de inovação, também sou professora e coordenadora na Unicinos. Eu tenho a honra de dividir essa live com alguém que eu conheço já há mais de 10 anos e é uma baita referência do mercado digital, que é o Daniel Bittencourt, também professor da Unicinos e, mais importante, para essa nossa conversa, ele é da Impulso, uma agência que trabalha diretamente sobre a gestão de crescimento de resultados das empresas. Daniel, boa tarde. Tudo bom, Mel? Tudo bom? Os seguidores aí do Cindy Lojas, é uma honra para a gente estar nesse momento, todo mundo em quarentena, em distanciamento social, os que podem estar. Esse é um tema bastante relevante e acho que para muitas marcas que estão nesse contexto em que o consumo mudou, né, Mel? Pensar alternativas sobre o que pode ser feito, e me preocupa bastante algumas ações oportunistas que às vezes aparecem nesse contexto e que os associados do Cindy Lojas precisam ter consciência de que, cara, não é o momento do guruzinho, não é o momento da diquinha, não é o momento de dar o pulo e tentar trapacear o Google, porque, cara, é a hora de empatizar, estar de frente com o teu cliente, de alguma maneira abraçar, todo mundo se abraçar no meio desse contexto, tentar sair de uma maneira mais forte no final dessa onda, né? E o primeiro ponto, né? E isso é algo que, assim, a gente está há mais de 2 semanas do início da quarentena, de uma forma mais estruturada, né? Nas maiores cidades do país. Isso já está chegando em muitas cidades do interior, dependendo do estado. E duas coisas que são muito importantes, né? Que a gente tenha como claro, porque nós empreendedores, né? Tanto eu quanto o Daniel, quanto você que está assistindo essa live, a gente lida com a realidade. A gente tem os nossos sonhos, a gente tem as nossas vontades, mas acima de tudo é a realidade que nos conduz. Primeiro, a gente descobriu que não é uma gripe leve, né? Ela pode causar mortes, ela causa disrupção social e todos nós corremos um risco real. Então, a quarentena ela vai acontecer pelo período que ela tiver que acontecer. A gente vê que não é um fenômeno isolado no Brasil. Os Estados Unidos estão tomando medidas absurdamente sérias a respeito. Nós vemos o que aconteceu na Itália. Existem muitas experiências sendo analisadas ao longo do globo, né? E que bom que a cada dia chegam mais informações e nós podemos nos preparar melhor. Mas o primeiro ponto que eu vou pedir até para o Daniel comentar, né, que eu considero essencial, pelo menos, é a gente encarar a realidade de frente, né? Que teremos um período em que não será possível ter muita atividade presencial, ou nenhuma, em alguns casos, e a gente vai ter que reinventar os nossos negócios. Mas, Mel, sabe que eu tenho conversado muito com o time aqui da Impulso e uma das coisas que o meu sócio, o Head de Performance da Impulso, tem dito é o seguinte, os nossos clientes, todos fomos afetados, né? Imagino que a Aldeia foi afetada, a Impulso foi afetada. A gente somos professores da Unicinos, que está junto com as outras universidades, enfrentando como pode esse contexto. Mas uma coisa que a gente tem percebido, olhando para os gráficos e para os dados que os nossos clientes nos fornecem a partir das interações, o consumo, a parcela da população, né? Inclusive tem softwares de publicidade geolocalizada que estão indicando que 60% da população está conseguindo manter o distanciamento social. Por quê? Porque os celulares estão ficando dentro do mesmo ponto geográfico, certo? Então, o que tem acontecido? As pessoas têm ficado mais tempo em casa e uma parcela desses 60% da população que tem ficado em casa tem consumido mais mídias sociais, mídias digitais. O que nós temos percebido pelos nossos clientes é que há uma procura por conteúdos mais relevantes deles. A gente tem visto gráficos do Analytics crescendo bastante em termos de audiência, mas isso em nem todos os casos tem se tornado ainda
o ponto de conversão, porque as pessoas estão muito indecisas, estão com muito pouca informação ainda para tomadas de decisão de investimento de médio e longo prazo. Então, o que tem acontecido, o que a gente tem observado aqui na Impulso? Que as pessoas têm buscado insumos para ter mais subsídios para a sua tomada a sua jornada de tomada de decisão, mas estão adiando essas decisões em função da inconsistência das informações que a gente tem recebido do mundo aqui fora, né, fora da quarentena, sobre como as coisas, a economia vai navegar nos próximos meses. De fato, assim, não vai acontecer uma quarentena clássica de 40 dias. A gente está vivendo, né? Nosso caso no Impulso, a gente começou isso. Complementação, né? O Daniel pontuou muito bem em relação à jornada do usuário. Muitos de nós, né, lidamos com ferramentas do design thinking, né, como, por exemplo, persona, jornada do usuário, para definir os nossos modelos de negócios e para entender melhor a pessoa para a qual a gente vende, né? E nesse sentido, tudo aquilo que a gente havia, né, tanto em dinâmicas do Sim de Lojas quanto dinâmicas do Sebrae, né, e de outros lugares e cursos de design thinking, de empreendedorismo, a gente faz a jornada do usuário, a gente faz persona, né? A gente faz... Só um minutinho, opa. A gente faz personas, a gente faz um monte de mapeamentos para entender o mapa de empatia, para entender quem é a pessoa para a qual a gente quer vender. E uma novidade, agora, nesse novo cenário, vai ser necessário que a gente refaça mapa de empatia, a gente refaça jornada de usuário e a gente refaça, como o Daniel bem pontuou, os nossos mapeamentos. Nós somos pessoas diferentes depois da quarentena, ou melhor, durante a quarentena, e seremos também depois. Ou seja, o teu consumidor não é que ele deixou de existir, e nem que ele deixou de consumir, mas ele vai consumir numa velocidade diferente, ele vai consumir coisas diferentes, porque ele está num outro momento de vida. E um convite que eu faço a cada um que estiver nos assistindo é olhar para o seu mix de produtos e pensar o que eu tenho a oferecer para alguém que passa o dia todo em casa, a noite toda, que está passando por uma situação de tédio, ou de desespero, ou depressão, né? Ou tá com crianças em idade escolar, então as crianças estão tocando fogo em tudo, estão fazendo provavelmente a homeschooling em casa, né? O Daniel tá ali, né? Vai poder dar um depoimento em primeira pessoa. E o resto do tempo, porque uma boa parte de nós está fazendo home office em casa, ou seja, o pai e a mãe têm que trabalhar e a criança vai fazer o quê? Né? Uma hora ela fica entediada, né? Então, quem vende brinquedo educativo, quem vende livros infantis, tá com a faca e o queijo na mão para fazer negócio. Ou seja, a gente não tem que sentar e chorar, a gente tem que olhar para essa nova realidade e ver onde é que o meu produto vai se encaixar. Quem passou o rodo nisso foi a Faber-Castell. Faber-Castell, ela tem um curso, um monte de cursos, né, online, para você fazer técnicas de desenho, de pintura, lettering, é uma delícia, né? Eu queria ter mais tempo na vida para poder fazer os cursos da Faber-Castell. E claro que esses cursos estão ali para fazer o quê? Vender produto. E o que eles fizeram agora durante a quarentena? Eles liberaram o acesso, porque aí os pais podem colocar as crias, né, para fazer cursos que são muito legais, são divertidos, são educativos e estão totalmente conectados ao storytelling de produto. Claro que vai aumentar o consumo, né? Olhando pelo lado do lojista, olhando pelo lado de quem vende. Então, pegando esse exemplo da Faber-Castell, uma operação comercial, o que a gente pode fazer para vender o nosso produto para alguém que está numa situação de vida diferente, né? A gente olha, é só comida que as pessoas estão comprando, né? Não é só comida. Elas estão comprando comida, estão comprando bebida, estão comprando coisas para elas se divertirem, né? Comprando planos de assinatura. E a gente poderia estar ganhando muito mais dinheiro, dependendo, claro, daquilo que a gente vender,
né, nesse processo. Quem vende coisas para o lar, né? As pessoas estão passando o tempo todo dentro de casa, né? Uma hora elas vão querer trocar as toalhas, né? Ou vão prestar mais atenção ao próprio lar. Daniel, agora que você voltou à conexão, eu queria que você falasse um pouquinho mais pela perspectiva, além de um estrategista digital, de um pai, de uma criança que passa o dia todo dentro de casa agora. Então, aqui em casa somos dois, tem um filho incrível de 5 anos e a gente tem que. A gente adotou várias. O som está chegando um pouquinho travado aqui, então eu peguei um pouquinho aos poucos, mas a gente vai evoluindo, né? A gente fazendo ao vivo tem essas questões a serem sanadas, né? E olhando assim para os nossos, talvez a gente vamos parar a live e vamos recomeçar novamente, porque algumas pessoas estão avisando a gente que está travando um pouquinho, então já retornamos. Oi, gente, tudo bom? Voltamos na nossa live, né? Como a gente faz ao vivo, a gente sabe que haverá sempre contratempos técnicos, né? E principalmente numa época em que a gente tem uma demanda gigantesca de uso, né, da internet e das conexões. Normal, seguimos, né, o melhor jeito, o empreendedor, e vamos continuar a nossa conversa, né? O Daniel vai daqui a pouquinho, né? E continuaremos essa nova conversa. E aí, Daniel, e o som? Agora voltou. Agora acho que não vai cair de novo. Maravilha. Então, repete para a gente rapidinho, como é que em primeira pessoa, né, a experiência de um pai com um filho pequeno em casa na quarentena? Cara, é incrível, mas é assoberbante, assim, porque qualquer criança na idade do meu filho, que tem 5, demanda muita coisa, né? Exige muita atenção. Não quer ficar sendo colocado de lado enquanto tu tá respondendo o WhatsApp de algum cliente que tá entrando em contato contigo. Então, é um processo em que demanda uma gestão do tempo entre mim e a minha esposa, que também é professora, que também é pesquisadora, que tem lá as suas questões. Então, o último trato interno que a gente está fazendo é amanhã tentar dividir turnos e ver se dessa vez funciona um pouco melhor, né? Mas ele demanda tempo o tempo todo, né? Os 3 turnos. E o que você recomenda para quem tem uma situação muito típica e que a gente tem visto muito, né, dos nossos amigos, colegas, clientes, empreendedores, né? Que eu tenho uma loja física ou uma loja em shopping, eu vou ter que fechar ela e eu não tenho uma saída. O que você indicaria assim de saída ou de início? Opa, deu uma travadinha novamente, mas vamos lá. A gente vai conseguir finalizar essa live. Enquanto o Daniel carrega, eu vou responder a minha própria pergunta, porque eu acho que vale a pena ser respondida. E depois ele com certeza vai complementar de uma forma mais genial. Muita gente foi colocado da noite para o dia, né? Na situação em que a gente não pode vender presencialmente. A gente viu isso muito no ramo da alimentação. Entrega, né? E tiveram que virar suas operações para operar mais pelo digital, né? E usando iFood, Rappi, Uber Eats, né? E outros serviços para agilizar suas operações.
E muitos lojistas de coisas que não são comida também podem fazer uso desses expedientes. Ou seja, a primeira pergunta é: aquilo que você vende dá para entregar? Né? Dá para fazer teleentrega? Dá para fazer e-commerce? Daniel, vamos ver se o som retornou. Sim? Então vamos embora. Oi. Conta pra gente o que você indica. Oi. Conta pra gente o que você indica para os lojistas que se viram de uma hora para outra, assim, com as primeiras providências, Voltou. né? Para converter a operação. Eu acho. Sim, o som tá atravessando alguns percalços. Já enquanto o som não volta, vamos tentar novamente. Mas pegando um gancho no que o Daniel disse, né? Não vai ser fácil, não vai ser confortável. A gente se acostuma a vender só no físico e de uma hora para outra a gente tem que achar um novo público ou achar maneiras diferentes de atingir o nosso público, né? A primeira pergunta que eu faço pro nosso empreendedor é: o que você vende e se dá para fazer teleentrega? Aquilo que você vende, esse produto, ele vai ser utilizado dentro de casa? Por exemplo, se eu vendesse artigos para casa, eu estaria correndo para fazer uma teleentrega e oferecer para as pessoas. Já que você vai ficar em casa semanas a fio, o que você acha de ter pelo menos um jogo de toalhas novas, mais macias, porque esse conforto você merece? E começar a me relacionar com o público de uma forma diferente. Né? A gente pode falar disso para... Oi, Dani, voltou o som? Vamos lá, vamos testar novamente. Não, eu estava comentando, Mel, que esse é o momento de ter o parceiro correto para ajudar nesse roadmap emergencial para o digital. Então, é óbvio que comércios que demandam presença de pessoas, isso tá vetado por um decreto governamental, né? Agora, o que eu posso entregar do meu mix que possa ser transposto com o menor arranhão possível dentro desse contexto? E o que eu comentei ali antes, que o áudio está caindo, tem três conexões aqui em casas distintas. Eu evito, nesse momento, aconselhar os meus clientes a fazer produto, preço e promoção nesse contexto atual, sabe? Acho que é um momento muito delicado, as pessoas estão observando demais as marcas. Se a gente observar as campanhas em TV aberta, os grandes anunciantes brasileiros estão girando o leme para um outro posicionamento, né? Um posicionamento de construção empática sobre a situação das pessoas, sobre a situação da cadeia onde eles estão incluídos, né? Então, a gente está vendo aí iFood, a gente está vendo Nubank, a gente está vendo Magazine Luiza, criando um marketplace para que as pessoas vendam de casa através do Magazine Luiza, né? Então, é muito diferente de mostrar ali, né? TV, X polegadas, Y dinheiro, sabe? Então, acho que esse é um caminho que a gente pode ter certeza que mostrar que as marcas têm um propósito nunca foi tão verdadeiro quanto agora, né? O propósito é ajudar as pessoas a se manterem saudáveis, não só do ponto de vista fisiológico, mas de saúde mental, no meio de um contexto em que a gente precisa manter a saúde em dia, né? E evitar que outras pessoas menos favorecidas sejam afetadas por esse contexto, né? Sim, e aí muda totalmente o foco da marca, né? Você falou muito bem, a gente se acostuma a falar, empurrar produto para as pessoas. Olha aqui, tá barato, né? Tá em promoção. Pode estar a maior promoção do mundo, esse produto não vai mais fazer sentido. E para quem assistiu o Átila Yamarino no Roda Viva essa semana, ele falou uma frase que foi fortíssima, mas ao mesmo tempo que ela é forte, ela é super verdadeira. Aquele mundo que a gente se acostumou e que para o qual a gente quer voltar, ele não existe mais, né? Tá brotando um novo mundo no lugar daquele. E resta agora a gente cuidar para esse novo mundo ele ser o melhor possível e a gente ter a capacidade de adaptação, né?
a essa nova realidade, né? O empreendedor que atravessa isso é aquele que tem resiliência, né? Que é capaz de entender assim, olha, o cenário mudou, eu vou mudar junto com ele. O que você acha, Daniel? Vamos ver que o som... o som não tá colaborando, a conexão ali tá um pouquinho... Nem todas as conexões estão boas, pessoal. Hoje a gente está num... Opa, voltou. Talvez. Não, ela tá cortando mesmo. Não, eu vou tocando por aqui e a gente vai tentando costurar, né? Hoje a gente teve algumas quedas de luz, né? Explicando para o pessoal em casa, em alguns lugares, algumas conexões estão realmente mais baixas, então é normal a gente ter esses contratempos, mas a gente vai seguindo, né? Então, se esse mundo que a gente conhece, ele não existe mais e um novo mundo está brotando no lugar dele, e sim, a gente quer que a nossa empresa faça parte desse mundo, a gente tem que, como o Daniel muito bem pontuou, né? Ter empatia com a pessoa que vai nos acolher na casa dela, né? A gente entender qual é a necessidade, quais são as dores, quais são as esperanças dessa pessoa que está em casa, e eu tentar ver o que dentro do meu mix eu posso oferecer, o que eu tenho de conhecimento que possa fazer essa pessoa lá em casa viver uma vida mais gostosa e mais plena também, né? A gente fala de preço e promoção e produto, mas muita da movimentação das marcas no Instagram e em outras redes, né? Em outras mídias, né? No TikTok, por exemplo, no próprio Facebook, no Twitter e por aí vai, ela também trabalha com conhecimento para que a pessoa viva uma vida mais legal, né? De práticas diárias, né? E se a sua marca tiver alguma coisa a ver, por exemplo, com meditação? Hoje, muitas das pessoas que estão em casa estão precisando e estão atrás de aplicações de saúde mental, né? Para a gente atravessar essa quarentena bem. Poxa, será que alguma marca não pode trabalhar a favor disso? Se eu vendo livros, eu não posso sugerir uma seleção para as pessoas? Não posso criar um podcast comentando alguns assuntos e levando mais alegria e mais conforto para as pessoas que estão em casa? Então, a gente entender esse novo cenário é essencial. E a gente não pode acreditar que as pessoas vão gastar como gastavam antes. Contudo, a gente também não pode acreditar que acabou tudo e que não existe mais nada e chance para os produtos. Um ótimo exemplo disso são comemorações, por exemplo, de aniversários. Muitos de vocês que estão aqui na live, com certeza atravessaram algum aniversário, né? O Daniel já está participando em texto ali, ótimo, Daniel. Faça perguntas, né? E pode postar coisa ali que eu leio. E as pessoas continuam fazendo aniversário. A gente não pode se encontrar presencialmente, mas uma galera está fazendo aniversário dentro de casa, liga um Skype da vida, um FaceTime, Jitsi, nossa, o Zoom, um monte de aplicativos para participar remotamente. Alguns deles até compram um bolinho e vela e brigadeiro para também se sentir parte da festa. E isso, gente, é totalmente humano. A gente trabalha da forma que dá. E esse afeto entre as pessoas, ele vai continuar. Então, a gente vai continuar vendendo, as pessoas vão continuar se presenteando, dessa vez por e-commerce e por teleentrega, até a quarentena cessar e talvez depois dela a gente continue gastando dinheiro dessa forma também, ainda mais, né? Então, a gente enviar antecipadamente os presentes de aniversário para uma pessoa já se torna uma prática dentro da quarentena. As famílias já estão combinando almoços de Páscoa remotos e combinando para fazer os mesmos pratos, para se conectarem na hora da refeição. Né? O Daniel pontuou muito bem aqui, ó, a hora das marcas se reposicionarem, se apresentarem próximas dos clientes. Né? E um cliente do Daniel, que é paisagista, passou a dar dica de como as pessoas devem cuidar dos seus jardins internos e externos para se manterem mentalmente saudáveis. Então, aquele papo de assim, meu Deus, eu tenho que empurrar negócio no cliente. Não, negócio é algo honrado. Negócio é eu fazer o melhor pelo meu cliente. Eu ajudar a transformar a vida dele para melhor. E o dinheiro é uma consequência. Ele vem e vem muito bem. Então, cada um com muita criatividade, mais que a criatividade, com muita perspicácia, muita empatia, vai vendo. Agora é hora do quê? Agora é hora de saúde mental.
de esperança, né? De semear tranquilidade, né? De ser solidário. Como as marcas podem ser mais solidárias com as pessoas? Se estiver ao alcance da sua marca, né? Fazer, por exemplo, máscaras, né? De proteção, faça, né? Tudo que a gente puder fazer, conta. Né? As marcas são parte da sociedade, a gente não é uma entidade retirada, né? E o Dani também bem pontuou que quando isso passar, a reputação das marcas verdadeiras, né, vai trazer os clientes antigos e vai trazer novos clientes de volta. E a gente passou tantos anos, né, bem antes do coronavírus, falando de relacionamento, em quantas NRFs da vida a gente não voltou de lá falando assim, não, gente, a palavra é relacionamento. E a gente fazia relacionamento, implementava CRM, né? Ligava para cliente, mandava WhatsApp em dia de aniversário. E agora, de uma hora para outra, só porque a gente está em quarentena, quer dizer que o relacionamento acabou, mas, gente, agora que ele é importante. Só que agora é a nossa hora de estender a mão e de ver como é que eu posso ajudar essa pessoa, né? Olhando, algumas iniciativas já estão brotando para ajudar empresas nesse sentido. Uma delas, eu tenho uma alegria muito grande de ter participado, que é o Compra do Pequeno. E é uma iniciativa feita por pouca gente, todo mundo voluntário, que queria salvar os restaurantes e bares menores, né, operações menores de alimentação, da falência, né? Agora que não podemos operar nos pontos físicos, né? E a gente fez no Instagram um guia para você pedir teleentrega de estabelecimentos de comida deliciosa e que são estabelecimentos de pequeno porte. E deu muito certo, né? E um efeito colateral que eu descobri que tem muito mais estabelecimento legal nessa cidade do que eu imaginava, né? E o Daniel traz uma provocação muito grande aqui nos comentários, né? A pandemia vai acelerar os processos de transformação digital das organizações. E é verdade. A gente falou de transformação digital durante anos a fio, né? Há quanto tempo? Até que chega uma hora que a gente olha assim, meu Deus, mais uma palestra de transformação digital, eu não posso mais aguentar isso. Contudo, a gente tem a prova hoje que a gente foi empurrado em boa parte para essa transformação por causa da pandemia. Né? Muita gente que não tinha pensado em trabalhar em home office está trabalhando, né? E esse processo, segundo o Daniel, ele não implica numa ruptura dessa infraestrutura atual da tecnologia, mas de mindset dos empreendedores. Ou seja, os empreendedores, eles precisam mudar a maneira de pensar, né? Não estou querendo dizer todos os empreendedores, mas ainda há uma boa porção de nós que tem que mudar aqui, né? E isso é a gente parar de pensar que a nossa loja é o nosso ponto físico. A loja não é o ponto físico. A loja é a transformação que os nossos produtos e os nossos serviços e o nosso atendimento trazem para o nosso cliente. Então, essa transformação, se você tiver que operar com o teu estoque em algum lugar e entregando por teleentrega, a tua loja continua lá. Porque você está conectando a pessoa a um produto que vai fazer da vida dela uma vida melhor. Então, a gente tem que dissolver. Não que eu não goste de ponto físico, né? Eu adoro ponto físico, mas não é o ponto físico que é a sua loja. A sua loja é o carinho que você tem pelos seus clientes. É como você oferece o melhor mix para as pessoas no momento certo. É como você orienta elas a fazer a melhor compra. Como você ajuda a melhorar a vida delas, dando ideias, dando sugestões, né? Abrindo o coração. Esse carinho, ele é mais essencial do que um monte de regrinhas de, meu Deus, bote tantas hashtags no Instagram, né? Essas dicas de marketing digital que elas não levam a lugares muito interessantes, né? Meio robotizado, não é assim que a coisa funciona. A coisa funciona com um discurso alinhado a uma perspectiva realmente de querer servir ao seu cliente. Né? Eu não estou ali para empurrar produto, eu estou ali para ajudar a pessoa. Né? Eu ofereço, eu penso o que ela vai precisar agora na vida dela. E aí eu ofereço algo naquele sentido. E repassando aqui alguns pontos, eu fiz até uma listinha para não esquecer de falar nada nessa live, porque a gente se empolga. E por favor, mandem perguntas, né? A gente adora responder perguntas. Né? A gente tem ainda mais alguns minutos, a gente vai abrir para perguntas, mas se quiserem mandar pelo e-mail, a gente vai respondendo
de toda forma, né? E continuem enviar. Uma coisa importante é que vocês. Só um minutinho aqui. Uma coisa importante é que vocês não interrompam as operações de marketing de vocês, né? Muita gente, a primeira coisa, meu Deus, eu tenho que reduzir, eu vou tirar o marketing. Não faça isso. Agora é que a tua agência, o teu fornecedor, o teu departamento de marketing vai ser mais útil. Você precisa deles para atravessar essa fase, mantendo um excelente relacionamento com os clientes. E muitas dessas transformações vão ser feitas a partir do seu departamento de marketing, ou da sua pessoa de marketing, ou do seu fornecedor de marketing. Mantenha essas pessoas. E se você tiver... Bom, com certeza quase todos estaremos, né, com nosso departamento de marketing em casa, trabalhando remoto. Manda uma tela entrega de brigadeiro para essa pessoa. Essa pessoa precisa de muito carinho para trabalhar contigo, para trabalhar para a tua marca, né? Não que você não dê, mas adoce a vida dela, né? O Daniel ainda faz coro ali, né? Não reduzam o marketing, né? Ele que vai te dar subsídios a partir dos dados de como atravessar essa tempestade. Tratem bem as pessoas de marketing que trabalham com vocês, né? O Show Kakuta levanta a bola aqui. Gostei, Show. Quais são os primeiros passos para quem não tem nada estruturado digitalmente, né? Tchê, que pergunta, Show, né? Então, o primeiro passo é começar a estruturar digitalmente. Eu chamaria, se você não tem o expertise, ou seja, o conhecimento do digital dentro de casa, chame um fornecedor que seja acostumado a lidar com planejamento estratégico no digital. Não alguém que vai, alguém para operar o Insta. Não, a gente está falando de alguma coisa mais pesada e mais holística que isso, no sentido de sistêmica, de geral. A pessoa tem que olhar o todo da tua operação. Aí essa pessoa, que pode ser um consultor, pode ser uma agência, né? Lembrando, verifique se essa pessoa, ou essa agência, esse fornecedor, tem experiência em lidar com clientes no plano estratégico. E olhar para a sua operação e pensar quais são os pontos em que você vai trabalhar melhor. Pode ser que ele diga, cara, vende só pelo WhatsApp e vamos divulgar esse WhatsApp. Para algumas operações, isso vai servir super bem, né? E o Daniel ainda complementou aqui, o papel de entidades como Cindy Lojas vai ser fundamental nesse momento, e está sendo, né? Porque cria conteúdo e gera lives com profissionais, né, que orientem os associados, né? A gente já teve algumas lives acontecendo, tá tendo essa aqui com a gente vai ter muitas outras na sequência, e eu vi algumas delas, e olha, eu de vocês não perdia, né? Eu sou muito fã de muitas daquelas pessoas. Então, por favor, continuem vendo as lives, que vocês vão curtir muito. E quem quiser montar também uma operação, eu não tenho nada no digital, vá atrás de um fornecedor. Se quiser uma ajuda, uma indicação, pode depois falar comigo, pego meus contatos e a gente indica, sim. A ideia é que alguém monte um plano para ti, olhando assim, o que é necessário nesse período, né? Vamos pensar assim no médico de família, né? Que você vai lá, ele olha a tua situação geral, né? Ele não vai ali chegar e tentar te enfiar um remédio para alguma coisa, né? Ele vai entender o todo e vai ver assim, o que é que você precisa e para onde você quer ir nesse momento, né? Quais são os seus planos? Como é que é a sua situação? Então, seguindo mais ou menos nesse sentido. O Daniel também está se colocando à disposição para ajudar quem quiser, né? A gente vai colocar os nossos usuários no Insta ali embaixo, no post, em comentário, vocês podem ir lá, pegar e vamos embora. Vamos fazer esse negócio acontecer, né? O Daniel está se prontificando para quem precisar de plano emergencial, né? Ele cria para ajudar vocês a não ficar sem uma bússola agora, pro bono, de graça, o plano emergencial. Eu não perdia, se fosse vocês, né? E o Daniel, lembrando, ele tem uma experiência bastante grande, né, em trabalhar no crescimento de pequenas empresas. Uma pessoa que vale muito a pena a gente escutar. E seguindo aqui para algumas observações finais, né? Me pediram assim, olha, me manda uma lista de dicas para quem precisa reverter o seu negócio, né, nessa época de quarentena, né? Bom,
Uma delas eu já falei, não mande o fornecedor de marketing digital, não mande a sua equipe de marketing embora, você vai precisar muito deles, né? E ouça essas pessoas, elas conhecem o teu negócio, né? Elas vão conseguir te ajudar. E se a sua estratégia atual de presença digital ela não estiver aderente ao novo cenário, muda e muda rápido, né? Não adianta a gente pegar um planejamento que a gente fez no ano passado ou no início do ano, que era lindo, tinha ação, você ia chamar influencer, ia fazer um monte de coisas. O momento mudou e você vai ter que reavaliar, né? Então, muda, mas muda rápido, porque você não vai ter esse tempo e continuar agora veiculando coisas que só fazem sentido para uma realidade que não existe mais, pode ser um tiro no pé bastante grande. Lembrando, né? Nós somos humanos diferentes agora. Nós não somos, essa aqui não é a Melissa de 4 semanas atrás. Eu tenho outras prioridades, né? Sou eu e meus 2 gatos em casa. Então, a minha vida, ela funciona de uma forma muito diferente. O Daniel pontuou também muito bem aqui embaixo, né? Que o planejamento, ele foi feito para ser revisto. Ele não é lavrado em pedra, gente. Né? E, no mínimo, mensalmente. Né? Agora, o Daniel está sendo, não é nem ousado, ele está sendo uma pessoa prudente. Revisa esse planejamento toda semana. Eu sei que vocês, como eu, devem ficar grudados na Globo News, meio que diariamente. E vocês veem quanta reviravolta acontece, né? O Show colocou aqui que um ponto que chamou bastante atenção foi a questão de colocar o meu produto dentro desse contexto. Exatamente. Né? Ou seja, o nosso produto ele não existe sozinho, gente. Ele só existe na situação, ele só existe no contexto. Então, pensar o produto como a gente pensava antes, numa situação em que a gente saía, a gente ia em bar, a gente ia em festa, a gente ia passear no parque. Hoje, por enquanto, a gente não está fazendo isso. Para a gente atravessar esse período, vai ser necessário reposicionar o produto. E eu digo uma outra coisa, mesmo depois que a gente puder ir em bar de novo, a gente puder dar uma banda no parque, eu puder descer ali na praça na frente da minha casa, né? Não vai ser a mesma coisa. O mundo vai ser diferente. E a gente vai ter outros valores, né? E outros significados. Então, é muito importante que a gente se ligue nisso e mude o mais rapidamente possível a nossa estratégia, se ela não for aderente a esse período. Ouça o seu consumidor. Né? A nossa intuição, né, de empreendedor, a gente fala, ela não falha nunca. Olha, ela é muito boa, mas às vezes não é que ela não fale. A gente precisa ouvir as pessoas e a gente tem que prestar atenção nas pessoas. A conversa não é só sobre a gente, é sobre o outro. Né? E se tem alguma coisa que essa crise nos ensina, é que a gente tem que olhar para o outro. Né? O que ele está precisando, né? Não o que eu quero empurrar para ele. O Daniel trouxe um exemplo ótimo aqui. O fornecedor de cerveja artesanal, item de primeira necessidade, chamou o Daniel no Zap e perguntou se ele precisava de alguma coisa. E ainda foi entregar na casa do Daniel. Né? Isso é uma mudança de mindset. Em vez de ficar assim, empurrando produto e promoção, sem saber se era minimamente aquilo que o Daniel queria beber, o cara se prontificou, não, né? Deixa eu conversar com ele. Vamos ver se ele está precisando de algo e vamos criar uma oferta específica aqui para ele dentro do mix disponível. Muito inteligente esse fornecedor de serva. Eu quero o contato dessa pessoa agora, Daniel. E a Tati, minha sócia, ali nos comentários, falou que o cenário está tão dinâmico que as revisões semanais de estratégia fazem todo sentido. E é verdade. Toda semana a gente tem que sentar. Olha, não sei, nem que seja uma horinha da semana a gente consegue. Né? Nem que seja assim, acorda bem cedo, 6:30 da manhã, geralmente eu estou sentada, grudada com café no computador. Em uma hora ninguém está te ligando, né? E faz uma revisão. O que deu certo, o que deu errado, o que mudou no cenário, ajusta e vamos embora. Né? Vamos colocar de pé essa estratégia. E outros pontos aqui já na nossa reta final. Né? A gente tem que colocar a nossa própria proposta de valor em xeque. Ou seja, não é porque eu fiz um business model canvas, eu fiz um plano de negócios, é meu negócio, né? É o meu negócio, a gente está olhando para a gente. Mas se o cenário mudou, a gente vai ter que mudar o modelo de negócio. E às vezes a gente vai ter que fazer alguns ajustes um pouco radicais. Mas é necessário, e sempre foi assim, desde que o mundo é mundo e empreendimento é empreendimento. E a gente tem que olhar assim, olha, vai ser preciso mudar a proposta de negócio?
Talvez eu tenha que fazer algumas modificações mais radicais na maneira como eu ofereço esse produto, ou mudar até o produto, né? Vou ver o que eu posso... Será que o meu mix atende? Será que eu posso fazer ajustes? Né? Não temam, né? A Mariana levantou ali muito bem, Mariana, com análise de dados, né? A gente precisa de dados para analisar evidências e não o nosso achismo, né? O empreendedor vive de evidência, né? E vamos seguindo aqui nesse processo, né? E sempre uma coisa que valia antes, vale agora, né? Como é que eu posso melhorar a vida da pessoa, né? Do outro lado da telinha. O meu produto, ele só vale se ele for transformar a pessoa. De eu vender um brinquedo educativo que vai entreter as crias da pessoa lá, né? E ainda vai ajudar elas ajudar essas crianças a desenvolverem habilidades cognitivas, motoras, o que sociais, né? O que for. Mas a gente precisa lembrar que o empreendedor só existe para transformar a vida do outro. Se a gente está empurrando produto que não vai transformar a vida de ninguém, cara, não, né? A gente tem que pensar, como eu vou transformar a vida das pessoas? Como é que eu vou dar informação de graça para o meu cliente, né? Para mostrar que eu tô ali junto com ele e que eu também sofro as mesmas coisas que ele, né? E o tamo junto, né? Ainda que separado. A gente precisa disso. E o foco nesse ponto é no cliente, não é na gente. Eu sei que a vontade que eu tenho, às vezes, chegar, né? Assim, ai meu Deus, a economia tá horrível, né? As margens estão caindo muito e tudo mais. Isso aí, quando a gente junta um monte de empreendedor, a gente sabe que a choradeira é essa, né? Não vamos mentir. Mas, na hora que a gente está falando com o cliente, não é hora da gente chorar. É hora da gente mostrar o melhor que a gente tem para oferecer. Então, se eu tenho lá uma oferta de cardápio, eu vou botar as melhores fotos, os textos mais atraentes, eu vou buscar as melhores condições e ainda mostrar como é que aquilo vai acontecer na casa dele, como é que vai melhorar a vida dessa pessoa. Então, assim, é encantamento, mas é um encantamento do bem, né? Eu tô falando algo que é real. E eu tenho que manter o meu foco no cliente e não em mim, na minha história. Isso daí vai acontecer por consequência, né? A minha melhor história é a história da transformação que eu causo no meu cliente, né? Não tem coisa que bata isso daí, né? Por isso que a gente chama de case, né? Também a forma como a gente comunica, né? Eu sei que é chovendo molhado, muitos de vocês já fazem isso, né? Se comuniquem de uma forma clara, simpática, querida, afetuosa. As pessoas precisam disso e elas têm que sentir que a pessoa que está tentando vender alguma coisa para elas, ela é movida pelo melhor sentimento nesse sentido, né? O Daniel pontuou aqui que é hora de estar perto do consumidor, né? A marca que for mais empática e que ajudar as pessoas nesse momento vão ser as que vão sobreviver melhor. E eu, por exemplo, estou fazendo uma assinatura de hortaliças, né? Eles mandam pelo... Gente, o e-commerce eles mandam pelo WhatsApp. O que tem de hortaliças na semana no sítio? Eu escolho, eles me mandam um preço, eu pago por transferência bancária e as hortaliças brotam na minha porta, direto do sítio. Não precisa investir, nunca direi para vocês não investirem no e-commerce. Não é isso. Às vezes você vai precisar investir bem. Mas só para mostrar que revolucionar o próprio negócio pode ser uma coisa um pouco mais simples do que a gente imagina, né? Claro, eles trabalham pra caramba, né? Inclusive, sigam Hortalícias no Instagram, né? E assinem, não comprem, né? De lá, que vale muito